Então, um aspecto que caracteriza uma seita, o primeiro aspecto é: nós temos novas verdades, nós temos a única verdade, nós somos o remanescente, nós somos a igreja que viria nos últimos tempos para poder desmascarar a Babilônia das seitas que existem hoje. Então, normalmente, ele vai considerar o resto como seita e vai dizer que eles são a única verdade. Então, eles têm novas verdades, eles têm novos profetas, eles têm sempre um ícone, né? Quem é o ícone? Quem é o ícone do mormonismo? O Joseph Smith. Quem é o ícone do Testemunho de Jeová? O Russell. Cada seita, né? Maomé, cada seita vai ter aquele ícone, né? A construção de um ídolo é muito importante para reforçar esse aspecto da seita, porque, como diz Calvino, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a seita, ela se alimenta dessa idolatria do nosso coração para criar uma figura importante, um ídolo, para que aquele ídolo ele possa ser seguido. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, não só tomar cuidado de não seguir essas pessoas, mas também cuidado de não ser essas pessoas. Porque a partir do momento que a gente entende que nós somos inquestionáveis, inerrantes, somos os líderes mais importantes e todos os outros estão errados, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente pode estar indo num caminho sectário, e pode arrastar muita gente, e isso é diabólico, tá? Então tem sempre novas verdades, né? Um livro novo que vai trazer um entendimento pleno para as escrituras sagradas. Então tem sempre esses aspectos, tá? Segundo, novas interpretações da Bíblia. Tem novas interpretações da Bíblia. Então você vai ter sempre, olha, até o momento a Bíblia ela não houve um entendimento correto, né? No período antigo, medieval, histórico, em todos os momentos as interpretações bíblicas elas estiveram faltando alguma coisa. Então sempre surge aí um livro novo, né? Um livro de Mormons, uma tradução do Novo Mundo que tem as suas distorções, um Alcorão, um Evangelho segundo Allan Kardec. Então você sempre vai ter novas interpretações da Bíblia e aí vai estar ligado com aquele ícone anterior. Passando já para o terceiro ponto, né, ele tem uma fonte de autoridade que está além da Bíblia, que foi o que eu havia citado agora, né, que é um livro de Mormons, é um Evangelho segundo Allan Kardec, é uma sentinela, uma revista que você precisa usar ela como guia para você interpretar as escrituras, né, um outro livro que veio para substituir, como é o caso do Corão. Então, nesse terceiro aspecto. Outro aspecto sectário é que eles sempre vão criar um outro Cristo, um outro Jesus. Em Gálatas, né, no início de Gálatas, capítulo 1, 8, a gente vai ver se um anjo do céu, ou se um de nós vier e pregar um outro evangelho, seja esse anátema. Um outro Cristo. Então, um outro Cristo sempre vai fazer parte das seitas. As seitas sempre têm um outro Cristo. Ou a obra de Cristo, talvez não um outro Cristo, mas talvez uma outra cristologia, um outro entendimento acerca de Cristo. Ou ele não é Deus, ataca a Trindade, ou ele não fez a sua obra de expiação completa. Então, faltou alguma coisa ainda a ser feita, que aí tem o seu profeta que virá, que é o ponto 5, o seu profeta, Joseph Smith, Maomé, ou Allan Kardec, ou Ellen White, que vai
completar aquela obra que não foi perfeita, né? Ou um próprio Cristo que pode voltar depois com características diferentes, né? E distorcer aquilo que a Bíblia ensina. Então, sempre vai haver um falso profeta, sempre vai haver falsas profecias, né? Uma visão, alguém que teve um encontro especial e aí mudaram o nome dele, e isso, quando eu falo disso, meus irmãos, é num ambiente, numa visão muito mais macro do que individual, porque, não sei, eu acho que cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, e às vezes Deus, na nossa intuição, ele traz direcionamentos específicos e conduz a gente para determinadas áreas, né? E a gente cala e segue a nossa vida. O problema é quando alguém que tem uma experiência pessoal, ele acha que aquilo é normativo, está acima das escrituras e começa a colocar aquilo para que todo mundo siga. Ou algo específico da sua vida, você queira que todo mundo viva aquilo, né? Eu trabalho com evangelismo, fiz treinamento evangelismo, gosto, e a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar daquelas 4 leis espirituais. Quando eu era jovem na igreja, eu fiz um curso, tem uns 20 anos mais ou menos, sobre evangelismo na Aliança Estudantil, e houve uma experiência de um homem que teve muito resultado com aquilo, e aquilo se tornou normativo. Então a gente ficava muito preso àquele livrinho das 4 leis espirituais, saía evangelizando, e era uma coisa bem pragmática, que precisava dos resultados e tal. E às vezes, quando a gente não conseguia atingir aqueles resultados, a gente se voltava frustrado. Mas foi uma experiência que um homem teve, uma experiência positiva, aquilo que se criou uma norma para aquilo e focou-se só naquilo. E o trabalho evangelístico, até o estudo sobre evangelismo pessoal, é um estudo muito mais amplo. A gente não precisa restringir a experiência de uma pessoa. Isso aí não é tão trágico assim, mas a gente tem, quando eu falo sobre esses aspectos de falsas profecias e experiências pessoais que se tornam normativos, a gente vai ver o nome de muitas pessoas aí que criaram seitas e tiveram uma experiência e quiseram que outras pessoas seguissem também. Além disso, lá no sexto aspecto desse ponto, é a questão do exclusivismo. Nós somos a única religião verdadeira. Não existe uma outra religião como a nossa. Nós somos alguma coisa dos últimos dias, né? Sempre tem isso, né? Dos últimos dias, os santos dos últimos dias, o remanescente fiel dos últimos dias. A gente usa véu, e aí só quem tem véu que foi salvo, só quem segue profeta determinado foi salvo, só quem guarda determinado dia da semana, se alimenta de determinada forma foi salvo, e os outros são a Babilônia de Deus, a Babilônia da profecia, e está totalmente fora e se perdeu no meio do caminho. Então, eu queria apontar aqui esses 6 aspectos que eles vão evidenciar logo, obviamente existem outros, mas que eles vão evidenciar logo a característica de uma seita. Então, novas verdades, novas interpretações da Bíblia, uma fonte não bíblica de autoridade, um outro Jesus, falsas profecias e exclusivismo. Ok?